Começando o primeiro Fala Pai, meu nome é Alber Padilha. Meu nome é Arthur Padilha. Quantos anos você tem? Tenho 14 anos. Em 2026 você vai ter o seu primeiro voto para presidente. Tá com vergonha. Olha só, nós vamos fazer esses vídeos aqui, que o meu filho vai votar para presidente da República em 2026. E eu vou tentar passar para ele, porque eu aprendi na minha vida toda sobre a política, acompanhando a política, para ele fazer um voto, pelo menos um voto, pelo menos para ele não votar errado. Eu vou tentar fazer isso aqui e vou compartilhar para que os pais comecem a conversar sobre política com seus filhos, porque nós não podemos mais deixar nossos filhos na mão dos professores esquerdistas. Então, meu filho vai fazer pergunta, eu vou responder, o que eu souber, o que eu não souber, eu vou pesquisar, vamos estar respondendo perguntas também. Faz a primeira pergunta, Arthur. Primeiro, vai, se apresenta. O que você acha do posicionamento político da Anitta? Quem que é a Anitta? Cantora de funk, fez tatuagem lá no sabe, né? Ela é uma cantora de funk, conhecida por fazer uma tatuagem no toba? Você segue essa mulher? Não, só tô perguntando. Mas é o que o pessoal comenta na rede, né? Sim. Segue essa menina não, filho. A política é uma coisa séria, a política mata pessoas, dinheiro roubado da saúde mata as pessoas que estão na fila. Então, essas pessoas que são despreparadas igual essa Anitta, se ela canta funk, o que ela faz, beleza, mas se ela não tiver capacidade, bagagem política para falar de política, nem segue, não dá força para ela, porque tem muitas pessoas que por ela ser rica, por ela acha que ela entende alguma coisa, né, e esquece ela. Tá. E a segunda pergunta que eu tenho é por que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, né? Por medo, por alguma coisa assim? Medo do quê? Ser preso, alguma investigação dele? Filho, eu não tenho como falar que ele foi para lá com medo de ser preso, ou que ele seria preso se ele ficasse. Até porque nós estamos num momento no Brasil que você não sabe nada. Mas eu estou feliz de ele estar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país mais sério, onde a lei funciona certinho, então pelo menos ele tem uma segurança lá. Eu acho que ele merece descansar, porque ele foi presidente durante 4 anos, e 4 anos todo dia levando pancada, todo dia as pessoas falaram que ele ia matar os negros, ele não matou os negros, falaram que ele ia matar os gays, ele não matou os gays, falaram que ele ia perseguir as mulheres, ele não perseguiu as mulheres, falaram que ele ia dar um golpe militar, ele não deu um golpe militar. Acusaram ele de tudo, né? E ele não fez. Mas o pessoal está aí, sempre arrumando um jeito de atacar ele. Eu acho que ele merece. Para falar a verdade, eu acho que o Bolsonaro tinha que ficar nos Estados Unidos, porque o Olavo de Carvalho, que era um filósofo de direita, ele ficava nos Estados Unidos e ele comentava, e ele conversava com o Brasil todo, as ideias dele. Eu acho que o Bolsonaro devia ficar lá e liderar nós pelo celular, pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Os candidatos a prefeito que ele apoiasse, pega um aviãozinho, vai lá, faz live com ele, conversa com ele, porque pelo menos a gente vai ter a certeza que ele não vai ser preso, né? Pelo menos nesse momento, porque ele merece descansar. Ele nos ensinou nesses 4 anos algumas coisas. Primeiro, ele ensinou que os ministros, você sabe o que é ministros? Não, é verdade. O nosso país é democrático, ele tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Bolsonaro, presidente do executivo. O que o executivo faz? Ele executa, ele gasta o nosso dinheiro. O dinheirinho que você ganha no seu emprego lá, uma parte vai para o presidente gastar. E ele nomeia os ministros e dá o dinheiro lá para o ministro, 5 bilhões para um, 10 bilhões para outro, para eles gastar, para fazer asfalto, para fazer transposição do Rio São Francisco,
para colocar na saúde, comprar respiradores, para colocar na segurança, comprar viaturas, munição, essas coisas, né? E ele colocou ministros técnicos. O que é ministro técnico? É aquela pessoa que entende daquele setor específico. Porque antigamente era só ministros políticos. E os políticos não entendiam, eles são só políticos. Então eles entravam lá e faziam a maior lambança. Só ia gastando. Igual o Lula colocou agora só ministro político. Vai dar merda. Mas fazer o quê, né? Como se o Lula não fizesse nenhuma merda. Mas, né, tudo bem. E aí, o Bolsonaro, ele ensinou que tem que colocar ministro técnico, que tem que gastar menos do que ganha. Ele ensinou que tem que cortar dinheiro da ONG, tem que cortar dinheiro de televisões, cortar dinheiro dos artistas e dar o dinheiro para o povo. Bolsonaro ensinou isso. O giro, o mundo é o povo também, né? Só que o povo é meio burro, mas tudo bem. Mas pelo menos foi assistido, né? Pelo menos em 4 anos do governo não se ouviu falar que estava faltando dinheiro. Mas foi gasto certinho, onde devia gastar. Então o Bolsonaro ensinou isso. E o que o Bolsonaro tem que fazer agora? Agora ele tem que descansar, ele merece, é um ser humano, tem família, tem filho, tem mulher. Ele merece estar lá nos Estados Unidos com a segurança dos Estados Unidos. E hoje com a internet, com o Twitter do Elon Musk, né? Ele pode nos comunicar com a gente. Meu posicionamento, eu acho que ele devia ficar lá. Independente do que vão falar dele, porque eu acho que não tem mais o que falar dele. Chamaram ele de canibal, chamaram ele de pedófilo. Então, tipo, não tem mais, né? Fascista. Eu nem sei o que é fascista. Nem a pessoa que fala sabe o que é fascista. Tem que procurar no Google, procura no Google. Genocida, sei lá o que é genocida, né? Então, eu acho que o Bolsonaro tem que ficar nos Estados Unidos. Né, cara? E você que critica ele, você não aguenta um dia tomando pancada. O cara levar 4 anos tomando pancada Fora e ainda facada, tá com aquele sorriso aqui. O cara é bom. O cara merece mesmo ter uma segurança, ter um dia pra respirar. 4 anos sem poder sair na janela porque com medo de tomar tiro, tá dando um bosta desse daí. Arthur, eu vou perguntar algumas coisas para você também. Você sabe como que funcionam os impostos? Cara, eu sei que vai lá pra onde que... Mas você sabe como você paga os impostos? Comprou seu celular, pagou imposto. Comprou qualquer coisa no supermercado, pagou imposto. Tem um arroz? Até um arroz, um picolé, um lanche que você comprar, tudo o imposto está embutido. Nós somos de Mato Grosso é um estado rico. Nós somos um estado que o agro é muito forte. E o agro, ele representa 50% das exportações do que nós vendemos para outros países, só o agro vende 50%. E ele é responsável por 30% do PIB, que é a nossa riqueza. Internacional bruto. Então nós estamos num país rico, num estado rico. E qual que eu vou ensinar muito aqui? Vou conversar muito com você que é mais novo, que vai entender de política. Nós temos que começar a conversar com nossos deputados, os deputados aqui do Mato Grosso, para eles se unir com os deputados de Mato Grosso do Sul, de Goiás, que também é agro, né? De São Paulo, para dividir melhor os nossos impostos. Os nossos impostos ficam mais aqui em Mato Grosso e o nosso governador gastar nossos impostos aqui, porque a maioria dos nossos impostos vai para o presidente da República e ele manda para os países, para os estados mais miseráveis, né? Só que qual culpa eu tenho se um eleitor de um estado miserável ele vota no mau gestor? Eu não tenho culpa nenhuma. Por que o estado dele não cresce? Porque ele vota num governador que é incapaz, que é um governador que não soma. Nós não, nós votamos no governador certo. Então nós geramos dinheiro. O nosso estado hoje, ele só tem 3% de desempregado. É o menor número do Brasil. Então nós
mesmo sendo pobre, a gente não passa muita dificuldade. Só que a gente poderia passar menos dificuldade se os nossos impostos, a maior parte, ficasse aqui. E nosso estado poderia ser melhor se o nosso governador, da nossa Assembleia, fizesse nossas leis. Tipo em Texas, né, nos Estados Unidos. Exato. Estados Unidos, nós copiamos tudo dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu depois do Bolsonaro? Nós viramos mais Estados Unidos ainda, porque lá nos Estados Unidos é o seguinte, tem os democratas, que são os petistas de lá, e tem os republicanos, que são os bolsonaristas de lá. Hoje nós somos dois lados, tem uma turminha do meio, mas ele tem que pender para um lado e do outro. E nós somos um estado de bolsonarista, 70% de bolsonarista. Então nós temos que ter leis leis parecidas com a gente. Entende? Por exemplo, aqui a gente precisa muito de armas. Então aqui no Mato Grosso, a arma tem que ser liberada. Um outro estado eles não querem arma, eles têm medo de arma, não libera lá, eles criam a lei deles lá. Aqui no nosso estado, a gente não gosta de aborto, a gente não gosta que libera droga, então aqui nós não libera. O estado deles lá, quiser liberar, libera. O problema dele, é filhos dele, é coisas dele, porque eu acho que a gente vai ter que começar a falar de uma política estadual, leis estaduais. Tem que mudar temos que chegar mais perto da República Federativa dos Estados Unidos, a federação. Nós temos que tentar juntar os deputados, fazer essa lei. Nós temos que aproveitar que o Lula é um governo fraco e passar essa lei, porque ele é um governo fraco, ele é um governo que ele ganhou por uma fração bem pequena, ele é um governo que tem poucos parlamentares, ele é um governo que ele não conseguiu ainda nem pagar a turma que elegeu ele, então ele não vai conseguir. Não tem dinheiro em caixa também, né? Não tem ministério suficiente, ele criou mais ministério, mas mesmo assim, uns ministérios pastel de vento, ministério fake, que a turma não está aceitando ser enganado, então ele vai ter um problema no Congresso e no Senado também. Então é hora da gente passar esse tipo de lei, porque o que acontece? Se o nosso Estado tiver nossas leis, tanto faz o presidente que ganhar, se for de direita ou de esquerda, porque nós vamos ter nossas leis, nossas penas mais duras, nós vamos ter a segurança das nossas armas, da nossa polícia, nós vamos poder nossas leis ser diferentes da lei dos outros. E aí a gente deixa eles fazer o que também, porque para esses estados é bom também, porque veja, tem umas cidades no Nordeste, uns estados no Nordeste, que eles querem liberar o cassino. E como nós temos maioria dos deputados, nossos deputados não deixam eles liberar o cassino, porque a maioria dos nossos deputados são crentes, são evangélicos, são cristãos, então eles não gostam de jogos. Então para eles também é bom se distanciar da gente, porque aí ele pode aprovar a lei deles, né? Eles podem liberar a droga, eles podem liberar o aborto. Então é bom para os dois lados. Hoje nós estamos divididos. Hoje não tem mais esse negócio de vamos ter união. Ninguém mais consegue nos unir. Seus amigos são de direita ou de esquerda? Direita, eles foram meus amigos. Então, já estamos divididos desde criança, né? Então, tipo assim, nós vamos conversar muito aqui sobre isso, sobre leis estaduais, leis municipais. Vamos tentar trazer algum deputado, tentar trazer alguém do estado para conversar, para explicar para você que é um jovem, que você quer saber por que nós não podemos ter nossa própria lei, por que nós temos que depender de Brasília para a gente usar arma, igual o vovô lá. O vovô precisa de Brasília para usar arma. Velho, sozinho. Então tipo assim, não faz sentido, é a nossa cultura. Eu tinha 8, 9 anos, minha avó dava um revólver para mim atirar vai na beira do rio lá atirar. Joga uma latinha no rio para atirar na água, na latinha para estar em movimento. Porra, eu usei arma a minha vida toda. Aí tem o cara do outro estado lá que morre de medo de arma. Eu entendo ele. Ele com o estado dele que fique sem a arma. Mas pro nosso estado. Mas pro nosso eu não quero que ele. E outra coisa que a gente vai falar muito aqui,
vamos convidar os nossos irmãos de direita que estão no Nordeste, que estão num estado mais pobre. Ô, meus irmãos, venham para Mato Grosso. Mato Grosso aqui sobra emprego. Não tem quem chega aqui que não fica bem de situação. Vamos organizar, vamos fazer ONG aí. O pessoal do agro, ele tem que montar umas ONG para ir no Nordeste buscar nossos irmãos que estão passando alguma dificuldade e trazer para cá. Oferecer alguma ajuda, né? Porque nós hoje somos 70-30. Nós somos 3 milhões de habitantes. Se a gente trazer mais ou menos uns 2 milhões de habitantes, a gente fica 90-10. E aí a gente varre a esquerda do nosso estado. Nós não temos nenhum deputado federal de esquerda, mas nós ainda temos deputados estaduais. Nós temos que tirar esse povo e tirar no voto, na estratégia. Eles fazem isso. Eles entram no colégio e enchem a cabeça das crianças. Eles entram na faculdade e pegam o jovem lá e entram na cabeça dele. Porra, por que nós não podemos trazer nossos irmãos que querem trabalhar igual nós? Quer trabalhar, meu irmão do Nordeste? Vem embora, vem para Mato Grosso. Pesquisa em Sinop, Sorriso, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde. Lugares que dão muito dinheiro. Muito dinheiro. Tem um trabalho muito bom e ainda se recebe uma grana alta porque é estado rico. É um estado que gera. Mas temos que trazer o pessoal parecido com a gente. Não adianta lotar aqui de petista, porque aí todos esses anos que nós demoramos para nós limpar nossos políticos, porque o pessoal vem de lá para cá, aí ele chega aqui, ele tem emprego, ele tem tudo, aí chega aqui, ele quer votar no PT. Mas, porra, você já fudeu o seu estado, agora quer fuder o meu? Não faz sentido, né? Não faz sentido, cara. Pô, seu estado, você está votando 20 anos errado, você sai de lá, começa a ganhar dinheiro no meu estado aqui, aí você vai votar no mesmo corrupto que você votava no seu estado? Isso, cara, nós temos que conversar sobre isso. Esses dias, eu estava cortando o cabelo de um menino, ele até te conhece, né? Aí ele veio também do Nordeste, ele estava falando, pô, conheço o seu filho e tal. Eu falei, pô, legal. E aí, era antes da eleição, você vai votar em quem? Ah, vou votar no Lula. Eu falei, por que você vai votar no Lula? Ele falou, ah, vou votar no Lula porque Lula ele ajuda os pobres. Falei, então, o Lula te ajudou? Ele ajuda, então por que você veio embora do seu estado? Ah, mas aqui tem mais emprego, aqui não sei o que, não sei o que. Falei, cara, você sabe que aqui nosso governador não é de esquerda, não é do PT, os nossos deputados federais não são do PT, aí você vem sujar meu estado? Ah, mas é que eles dão coisa para nós. Eu falei, cara, você também é bem magrinho, né? Falei assim, a sua família, todo mundo é magro igual você? Ele falou, ah, todo mundo. Falei, você sabe que meu filho é gordinho, né? Ele falou, ah, sei. Então, aqui nosso problema é que nosso filho é gordo. E aí os seus são tudo magro lá. E vocês ainda acham que vocês são espertos ainda? Porque uma coisa, Arthur, que você vai ter que aprender é o seguinte: o que faz a pessoa errar? Ela achar que ela é esperta. Se o Lula, o eleitor dele é pobre, por que ele vai tirar o cara da pobreza para acabar com o eleitorado dele? Porque o cara começa a ganhar dinheiro, não vota mais nele. O cara começa a melhorar de vida, não vota mais nele. Por que então que ele vai tirar o cara da pobreza? Ele vai perder voto, não faz sentido. Aí os caras falam, porra, meu, você nem é rico e você quer votar. Eu falo, cara, eu não sou rico, eu não sou inteligente, mas eu vejo um cara mais inteligente que eu, mais rico que eu vou seguir ele. Eu tenho humildade de eu falar que eu não sei. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo. Mas pelo menos eu não vou seguir o mais burro, não vou seguir o qual está passando fome. O qual vende eu voto por uma conversa, eu vou te dar tal coisa. Né? Então tudo isso aí a gente vai conversar. Faz alguma pergunta, você tem que falar alguma coisa. Olá. É Fala Pai o nome do negócio aqui. É que a gente tá sem pauta, né, cara? Não, uma pauta. Pergunta de escola, de qualquer coisa. O que você acha dos professores esquerdistas? Os esquerdistas, qual tipo de esquerdista?
Ou aquele que fala que não é de um lado nem do outro, mas que fica colocando ideinha de esquerda, ou aquele que já fala que é de esquerda? Dos dois lados. Ou qual eu gosto do qual já fala que é de esquerda, o qual já chega, bom dia a todos, eu gosto desse. Porque esse você já sabe que ele não. Uma merda. Que é uma merda que não tem nada para te ensinar. Entendeu? Eu tenho medo daquele que fala que eu não negócio de política, mas que fica colocando coisinha na sua cabeça. Esse que você tem que ter medo. E você tem que gostar do professor chato. O professor chato que é o bom. Na vida, a vida vai te ensinar que as pessoas chatas são os melhores. Porque as pessoas chatas, um médico muito chato, muito caro, todo mundo quer ir lá. Por quê? Porque ele é o melhor. Porque como ele é o melhor, ele pode ser chato. Agora, se o médico é bonzinho, ele é ruim. Ele não é um médico fodão, mas ele é bonzinho para quê? Para ele ter cliente. Ele já chega lá, ai neném, ai não sei o que, ai tão legal, só que ele nunca cura ninguém. Qualquer profissional que é chato, ele só é chato porque ele pode. Porque se ele fosse chato e mau profissional, quem que ia precisar do serviço dele? Uma merda, ninguém ia. Então, tipo assim, você tem que prestar atenção no professor chato. Eu, na minha vida inteira, só tive 2 professores que me ensinaram. O professor Lázaro e a professora Maria Auxiliadora. Os 2 insuportáveis de chato, só que extremamente inteligente. A maioria das coisas que eu sei hoje eu aprendi com os 2. Os outros eu não sei nem o nome. Eles ficavam falando e eu estava conversando do lado. O que eu vou aprender com o professor petista? Você sabe mais, professor? Eu sou pobre, mas eu já ia de carro trabalhar. O professor ia a pé. O que eu vou aprender com um professor desse, quebrado, não conseguiu nada na vida, só sabe fazer greve para não trabalhar, não tem um patrimônio? O que um cara desse pode me ensinar? Nada. Não pode te ensinar uma profissão, não pode te ensinar nada. Isso é o que nós vamos conversar aqui. Aí, por exemplo, relacionado à educação ainda. Você vai querer ir para a faculdade? Cara, não, velho. Se for isso nos próximos 4 anos, porque eu vou ir para um lugar que só tem maconheiro, que tem professor que quer que, se eu fizer um filho, eu vou ter que fazer um aborto? Eu não vou querer isso. Então, esse é o motivo de você já estar trabalhando lá de menor aprendiz lá, para você aprender já uma profissão, para você ganhar dinheiro e para você não precisar ir para a faculdade. Você vai ser um profissional, porque aí você não precisa ir para essa faculdade, porque essa faculdade não está ensinando nada. Você chega na nossa do FMT aqui, só nego usando droga, só perdedor. Só os caras estudando para ver se vira um funcionário público, se vira alguma coisa, porque não tem capacidade de produzir nada. Então eu não vou querer que você se misture com essa corda. E eu estou esperando o homeschool, aprovar o homeschool, para até tirar você até desse coleginho estadual aí, municipal aí, para você ter aula em casa, porque aí eu escolho o professor. Então eu escolho o professor que eu quero que ensine meu filho. Eu vou pegar